eu quero chamar duas pessoas muito especiais. Né? Não só porque são uma das duas pessoas que estão há mais tempo na Venha Conosco, acho que desde que eu me conheço por gente que trabalha na Venha Conosco, há mais ou menos uns 4, 5 anos, eu já lembro dessas pessoas aqui. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Juliana Quevedo. E agora, eu quero ver se vocês vão ter essa animação também. Eu quero só ver se vocês vão ter essa animação também. Recebam de volta ao palco Rosana Lucena. Aqui o microfone para você. Pega o Guanabara e vem! Que energia, gente. Eu vou deixar elas aqui, elas vão conduzir esse momento, elas vão chamar mais uma pessoa aqui que vai compartilhar um pouco sobre um trabalho super importante, mas eu vou deixar elas tocarem porque eu preciso beber uma água. Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, como o Gabriel acabou de frisar, somos uma das mais antigas Venha Conosco, mas eu não poderia deixar de agradecer, porque Deus me deu a honra e o privilégio. Se eu estou aqui, eu devo agradecer a algumas pessoas que fizeram parte para que o meu processo chegasse até aqui. Então, em especial, gostaria de agradecer a todas as unidades pela qual eu tive a honra e o privilégio de estar. Vou começar com a unidade 2, bem breve, na qual, se eu senti o desejo de ser professora ou de estar professora, foi graças à unidade 2, porque eu fugi muito desse processo de escola. Mas a unidade 2, ela fez eu me encantar pelo processo de ensinar e aprender. Não muito longe, estive no privilégio e honra de estar na unidade 5 como coordenadora, na qual eu aprendi o que é ser e estar gestora. Foi um processo muito gostoso, muito maravilhoso, como nós brincamos, 2019. Mas todos os desafios são grandes. E Deus me deu o grande desafio de estar à frente da unidade 8, na qual, naquele momento, a qual eu estava gestora como diretora, era a unidade maior da Venha Conosco. Então, na unidade 8, eu tive a honra e o privilégio de aprender a estar diretora. E não muito distante, a minha, né? Enquanto eu estou lá, gestora da unidade 3, gostaria imensamente de agradecer por todo o processo pelo qual todos os dias vocês têm me ensinado a realmente, em todas as unidades que eu passei, o slogan cheira a florzinha, sopra a velhinha e mantenham a calma sempre. Então, só gostaria de agradecer a todas essas unidades e a todas essas pessoas, porque se eu estou aqui, foi graças a vocês. E, por favor, eu estava ali naquele cantinho e uma pessoa me pediu encarecidamente, porque ele está um pouco carente, Alberto Fabiano, procurador da Venha Conosco, por favor, uma salva de palmas para ele. Ele me pediu com jeitinho, não é sempre com jeitinho, mas como foi com jeitinho, a gente faz, né? Tá carente, precisando de carinho. Não acredito não, viu? Mas, dando continuidade ao nosso assunto, é um tema de extremamente importância. A escola, ela é um lugar de credibilidade e confiança para essa criança, onde essa criança ela desenvolve a capacidade cognitiva e motora.
dentro desse ambiente. E é através desse ambiente que vocês auxiliam essa criança para desenvolver a visão dela de mundo, que ela tem dessa visão de mundo. Então, os cuidados básicos, ao disponibilizar itens para desenvolver a criatividade dessa criança, está aliada à preocupação com a segurança e os principais objetivos na hora de criar um ambiente seguro para essa criança. Então, nesse exato momento, para nos ajudar sobre essa questão da segurança, sobre esse olhar, eu chamo a subinspetora da GCM, Ivima Paula. Obrigada. Obrigada pela Seja oportunidade. bem-vinda, Ivma. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Fico muito honrada em participar desse momento. Espero contribuir de alguma forma para o simpósio de vocês. Vamos deixar aberto aí para a sua apresentação. Pode falar um pouco de você e também das suas práticas enquanto GCM, Ronda Escolar da Prefeitura de São Paulo. Sim. Meu nome é Ivima, eu tenho 47 anos, sou mãe de 2 filhos. Meu marido me acompanha sempre que pode. Eu atuo na Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo há 26 anos. Tenho formação no magistério, pelo Cefam. Fiz pedagogia, psicopedagogia e assistente social. Sou atuante no projeto Justiceiras, que é um projeto que acolhe mulheres que sofrem violência doméstica e trata de assuntos que envolvem o feminicídio no Brasil. Então, é isso. Bom, dando seguimento, acredito que todas vocês já repararam em toda a nossa infraestrutura que a gente tem nas Venha Conosco. A começar pelas câmeras, pelos alarmes, o portão eletrônico. Temos unidades que contam também com serpentina nos muros. Mas, independente de cada coisa, nós também contamos com a ajuda de vocês. Porque vocês é um elo muito importante para que nós, como gestoras, pudéssemos olhar alguma questão de risco que nos apresenta. Também gostaria de agradecer ao Ricardo e a todos os meninos do Ricardo, como nós chamamos carinhosamente, né, que o Ricardo faz todo o trabalho das câmeras para nós, e sempre que a gente precisa, Ricardo, manda os meninos. Então, a gente conta muito com essa ajuda dessa questão das câmeras nas unidades. E as famílias, a comunidade, a gente tem muitas unidades em que os pais falam para nós, né, estou à disposição, o que vocês precisarem é só me chamar. Mas passamos por uma situação muito delicada nesses últimos tempos, né? O medo, a insegurança. Como agir a partir de agora? Já que a escola é um elo de credibilidade e confiança, né? Então, faço a pergunta, subintendente. Na sua rota, que você faz em todas as outras escolas, e na escola que você faz a sua rota hoje, qual que é o caminho que você percebe da segurança na unidade que você trabalha que talvez outras poderiam melhorar? Perfeito, obrigado pela pergunta. Primeiramente, a gente precisa compreender que é responsabilidade de todos, é um assunto muito pertinente e importante, a segurança das escolas. Precisa da participação da comunidade, de colaboradores da escola, da equipe gestora, dos órgãos públicos, das forças policiais que atuam na nossa cidade e de todos os envolvidos de uma maneira geral. Por que esse comprometimento? Porque a escola, como já foi dito aqui por outros profissionais, é uma extensão da nossa casa, né? Da casa da criança em particular. E nada melhor do que estar num ambiente que a gente sente essa segurança. Quando um pai entrega um filho para a escola, ele transfere essa responsabilidade temporariamente. E se esse ambiente não for um ambiente seguro, fica difícil você ir trabalhar de forma mais tranquila, sendo que você vai ficar no medo, na insegurança de que aquele espaço está vulnerável para acolher o seu filho. Então,
é um comprometimento de todos. E algumas práticas de segurança são necessárias. Parece que é um assunto um tanto assim, que é muito delicado falar da polícia, da atuação da polícia. Parece que não combina, mas combina muito. Essa prática é necessária. Então, algumas medidas são pertinentes e são necessárias, mesmo propriamente dizendo, como a instalação de câmeras, a restrição da entrada na escola, verificação de pontos vulneráveis. Eu costumo dizer que a atuação das forças policiais, basicamente, consiste nas rondas diuturnas, porque eu digo que são 24 horas de ronda. Às vezes, o contato que eu tenho mais é com a unidade da diretora Osana, e eu falo assim, olha, eu conheço mais a sua escola no período noturno do que diurno. Ela fica impressionada, porque a viatura ela ronda aquele espaço também no período noturno, além do período diurno, que é muito mais confortável, porque a gente tem esse contato. E, nesse contato, a gente pode adentrar, como sempre nos recebem de uma forma muito carinhosa, né, Osana, e nos convida a entrar, porque é possível identificar pontos vulneráveis, uma grade que seja necessária instalar. A gente pode, né, trocar essa ideia de informação. Olha, dá uma atenção para essa grade, dá uma atenção para essa câmera, dá uma atenção para este fundo que está vulnerável. Por isso mesmo, para que o seu filho fique de forma segura e volte para o seu seio de lar, tranquilo e calmo, como você o deixou quando foi trabalhar ou para o seu compromisso. E, então, é importante pontuarmos essa questão. Não é um assunto distante nem que difere, é um assunto que faz a simbiose. Nós tratamos aqui, eu escutei vários profissionais com tantos temas enriquecedores, e a gente pensa que são assuntos distantes, mas não são. São assuntos que se entrelaçam de alguma forma. A questão da vulnerabilidade, da segurança nas escolas também é uma delas. Quanto ao investimento na base de educação que vai fomentar aí o futuro das nossas crianças. Então, eu costumo dizer que essa parceria, não só das escolas públicas, porque a atuação do poder público, principalmente nas escolas públicas, mas, por meio do convênio com a prefeitura, é possível também que rondemos esses perímetros onde ficam as 6 Venham Conosco. E, como sempre, na maioria delas, a gente sempre é muito bem recebido, e esse clima amistoso só tem a contribuir, mas não para o crescimento não só das forças de segurança pública, mas também das escolas, porque a troca de experiências propicia isso de alguma forma. Ivma, tenho também uma pergunta para você. Diante de tantos chamados feitos, né, por escolas, postos de saúde, UBSs, como é feito o direcionamento da Guarda Civil a estar presente em algum local? Tem alguma prioridade ou não? Sim, nós temos um canal que muitas pessoas não conhecem. Nós temos um canal chamado Central, de monitoramento nosso, e é como 190, só que na Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo é 153. Eu costumo dizer que é importante deixar visível ou decorar esse número. Numa situação de emergência, vocês podem acionar 153, a nossa central verifica qual a unidade mais próxima e direciona para aquele local, porque, infelizmente, a gente tem que pensar nessa questão, porque nós sabemos que nós estamos lá bem intencionados, todos os colaboradores, gestores e atuantes dentro das unidades. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão bem intencionadas. E, quando ele verifica que uma viatura está presente, que faz parte desse cotidiano na escola, ele acaba se desencorajando a cometer algum ato ilícito. Infelizmente, nós tivemos aí no nosso Brasil algumas situações muito chatas, muito horríveis, e tragédias absurdas com crianças dentro de escola. E nós não queremos
que essa situação chegue até a gente. Como que vamos fazer? Unir forças, procurar, se for preciso, chame as forças policiais para dentro da escola, perguntem, troquem ideias, planejem estratégias de segurança, planejem questões que possam ajudar na efetivação dessa segurança propriamente dita. Pensando nas práticas de segurança, eu volto aqui a falar um pouquinho aqui na fala da Juliana, que a Venha Conosco, acho que todos vocês que são colaboradores observam que não é feita uma segurança só quando tem alguma invasão, algum contratempo. A Venha Conosco, antes de abrir qualquer unidade, ela se preocupa. Ela se preocupa no bem-estar, ela se preocupa em oferecer essa segurança para os colaboradores, quanto para as famílias, desde a parte estrutural, quanto da parte documental. Nós vamos falar agora um pouquinho da autorização e identificação. Quando a Juliana fala da questão de portões, de câmeras, eu complemento falando da questão de documentações. Quando nós vamos fazer uma matrícula na unidade, a primeira coisa que nossas ADMs, ou a direção, ou a coordenação entrem em contato com a família me traga o documento das pessoas responsáveis, como também de pessoas autorizadas a retirar a criança da unidade. Por quê? Esse primeiro contato com a família é o contato que você vai ter de identificar, de ter uma autorização para poder deixar uma pessoa adentrar dentro da unidade. Uma pessoa que venha de fora vai adentrar se não tivermos uma autorização prévia, uma autorização da família, até mesmo se for pai ou mãe que tem alguma restrição judicial, ele não pode retirar nenhuma criança, como também não pode, a nenhum momento, adentrar a unidade. Eu acho que todas as unidades têm esse mesmo protocolo, né? A questão também de identificação na entrada e saída das unidades, para levar e retirar as crianças. Nós contamos com a carteirinha, e mesmo os pais com a carteirinha e algum responsável que for retirar, eles precisam primeiro estar autorizado lá na secretaria com a documentação no prontuário da criança. Porque é uma segurança, no momento que nós temos uma infraestrutura montada, pensada nessa segurança, não tem como deixarmos abertos aqueles portões para qualquer pessoa entrar e sair sem ter uma autorização ou uma identificação prévia. Então, a Venha Conosco, desde sempre, antes mesmo de inaugurar qualquer unidade, ela já pensa no bem-estar, na segurança e no cuidado dos seus educadores e também das crianças. E, aproveitando, pegando o gancho da Osana, quem nunca passou por aquela experiência que o pai brigou com a mãe de manhã, ligou para nós e falou, o pai não está autorizado. Quem vai buscar? O que vocês fazem? Chama a diretora, chama a coordenadora, que eu não vou liberar essa criança, não, porque de manhã foi um assunto, eu não vou ser obrigada, não sei o que vai acontecer com essa criança. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? Quando é no dia seguinte, quem está levando as crianças? Então, por isso é a importância de uma orientação para vocês. Por isso que, muitas das vezes, nós, diretoras, as coordenadoras, puxa um pouquinho a orelha, não libera sem a carteirinha. Se tiver sem a carteirinha, tem que voltar na secretaria para pegar uma autorização para que vocês fiquem respaldadas, porque vamos ter lá na secretaria uma autorização, ou, muitas das vezes, um telefonema que nós anotamos, o WhatsApp. Hoje, quem vai retirar minha criança é quem? É fulano de tal, manda o RG, manda tudo, para a gente poder liberar essa criança e termos a consciência que essa criança foi entregue por uma responsável pela autorização desse mesmo. Só um minutinho, Jane. Juliana, pegando esse seu gancho da questão das pessoas serem ou não autorizadas, mesmo que seja um responsável legal, se ele tiver uma restrição judicial, não pode. Acho que a Ivna pode até complementar, que faz parte também do papel da GCM, da Ronda Escolar, contribuir com as escolas
nesse processo. Se você não conseguir o contato com a pessoa que é autorizada, você vai autorizar para outra pessoa? Não. Então, nós temos que fazer o quê neste caso, enquanto gestão? Temos que acionar a viatura mais próxima. Todos os protocolos aqui mencionados estão corretíssimos. São as medidas de segurança necessárias. E, quando chega nessa questão do conflito, né, nós também estamos preparados para mediar esse conflito. Porque, como a Juliana, né? Juliana falou, de manhã está numa condição, o casal, e estão brigados, e aí não querem. E a gente já passou, né, Osana, por uma situação parecida na Venha Conosco 5, em que a Osana se viu obrigada a chamar a viatura para que intermediasse, porque o pai, né, realmente queria fazer uma coisa que não estava dentro do protocolo. Então, é essa a situação. Vamos nos unir, vamos nos somar forças, né, e combater qualquer insegurança que possa atingir nossas unidades aí. Falando também, gente, de segurança, não tem como nós falarmos de segurança sem falar de parceria, né? Parceria com as famílias. Eu acredito que a segurança, ela vem tanto da parte estrutural, da parte documental, quanto também do apoio da GCM, como também de todos os órgãos responsáveis. Mas, dentro do ICEI ou de qualquer escola, nós temos que contar com a parceria, o diálogo. Eu acho que é a chave. Se nós não tivermos o diálogo e a parceria com as famílias, nós vamos ter uma segurança? Porque eles mesmos, se eu tiver um diálogo dentro do meu bairro e falar, olha, eu preciso de vocês, porque esse prédio aqui não é meu, ele é de todos. Então, a segurança começa com as famílias. Nesse momento que nós temos um diálogo, uma parceria, temos esse momento de trazer as famílias para a gente, naquele momento também acho que é o mais importante dentro do SEI, é a parceria, porque eles também ajudam a cuidar. E sempre manter a calma. Por mais difícil que pareça, manter a calma. Não vai adiantar se desesperar, chama a vizinha do lado. O pânico não ajuda em nada. Não ajuda, só piora, né? Gente, a Dijane está dizendo ali que nosso tempo acabou. Só para finalizar, rapidinho, quero agradecer aqui a Ivma, agradeço de coração. Sei que a nossa parceria é forte e como a GCM, todas as unidades da Venha Conosco. Quero finalizar com uma mensagem para vocês. Eu acredito que, independente de qualquer unidade, todos nós buscamos algo neste primeiro momento. E, neste primeiro momento, agora, nós vamos se juntar e, juntas... Todos nós juntos desejamos... Venha Conosco, quer paz nas escolas. Aê. Gratidão, gente. Enquanto elas se abraçam aqui atrás. Eu chamo. Vocês curtiram essa palestrinha, esse trio? Né? Dá para fazer um trio de forró já, né? Um trio de forró. Pega o Guanabara. Como que é? Pega o Guanabara. Gente, como que é? Pega o Guanabara e vem, porque nós somos Venha Conosco 5 do Guanabara. Muito bom. Muito bom, muito bom. E para dar continuidade, agora falando sobre o nosso quarto tema do dia, e um tema super importante. Pam, parará, pam. Pam, parará, pam. Funciona muito, meu Deus. Eu gostaria que vocês recebessem aqui a Silene, a nossa psicóloga da Venha Conosco. Ela vai se apresentar e contar um pouco mais sobre o trabalho dela, mas também compartilhar um pouco sobre saúde mental e autocuidado para a gente.
Boa tarde. Tudo bem com vocês? As conhecidas, algumas de vocês eu conheço, a Milei, e várias outras aí que eu conheço nas contratações, né, nos processos seletivos da vida. E hoje estamos aqui para uma outra proposta, né? Não um processo seletivo, não é um dia de estresse, no qual o processo seletivo, certamente, quando vocês vêm, é um dia ruim para vocês. Hoje, não. Hoje é um dia muito melhor, é um dia onde vocês já fazem parte. E sempre quando encerro o processo seletivo, eu falo, qualquer dia nos encontraremos aí pela vida. Melhorou? E hoje nos encontramos aqui e para falar de algo muito importante, no qual, quando ocorre o processo seletivo, nós também pincelamos um pouco sobre esse fato, né, que é a saúde mental dos educadores, no qual, na contratação, isso é o item prioritário. Se naquele momento da contratação há um certo razoável, né, equilíbrio para que vocês possam estar com essas crianças, ou seja, tão pequenas que saem do seu círculo familiar, da sua primeira base, do início, do princípio de tudo, para ir para a sociedade. E quando elas vão, quem elas encontram? Vocês. E quando elas encontram vocês, vocês precisam oferecer isso para elas. O quê? Um razoável equilíbrio emocional, mental, para que elas, que muitas vezes vêm das suas famílias, não com muita estrutura, né? Porque estamos num mundo onde nem sempre o lar, a família, está com uma estrutura saudável, razoável, vendo que nossa sociedade está doente, né? Há uma doença mental, emocional, que, muitas vezes, nós nem nos damos conta que isso acontece, né? Como, por exemplo, a depressão. Muitas vezes as pessoas acham que elas estão cansadas, mas elas dormem, elas tiram férias e continuam cansadas. Mas que cansaço é esse? Que nunca termina, que nunca acaba. Muitas vezes esse cansaço não é simplesmente um cansaço físico, mas é um esgotamento mental, emocional, é o tanto dar conta o tempo todo, dar conta da vida, da família, dos filhos, de si. E nisso as pessoas vão se cansando, e quando elas se percebem, elas já estão em depressão, elas já estão vivenciando um conflito emocional que muitas vezes até alguém percebeu, mas muitas vezes não damos conta disso, por isso nós rejeitamos. Por isso que você pode ver que é muito difícil quando alguém percebe que alguém está com um conflito emocional mental, quando vocês se pontuam, é muito difícil alguém aceitar. Quando vocês indicam a terapia, o que as pessoas falam? Se manda ao psiquiatra, então. Que ofensa, né? Sem recomendar a terapia para alguém, deveria ser se sentir envaidecido que vocês têm um amigo que está se importando, está se preocupando com vocês, mas não é visto como uma ofensa, sendo que eu não sou louca, mas loucos todos nós somos loucos. Então, porque esse medo de aceitar que há uma necessidade de uma terapia, às vezes de um psiquiatra também, para uma ajuda medicamentosa, que é muito importante, mas aí as pessoas têm aquele medo de, e se eu viciar? Mas as pessoas são viciadas em tantas coisas, e tudo bem? Então, por que não se viciar? Mesmo porque um remédio psiquiátrico não vai viciar ninguém. Mas e por que não tomar algo, assim, ter um auxílio, ter um benefício de algo que vai fazer tão bem? E num momento específico onde as dores da vida estão intensas. E, voltando às crianças, essas crianças, quando elas saem do lar materno, por isso que a gente se chama em alguns meios, ou antigamente chamava de maternal, porque quando ela chega à escola, ela tem que ter uma continuidade desse lar, ter uma continuidade de afeto, de carinho, ou o afeto e o carinho que elas não tiveram nesse lar. E para a formação do ser humano, para a formação da personalidade, há essa necessidade de eles serem amados, estimados, cuidados. Espera-se que isso venha da sua família. Mas depois que eles saem dessa família, quando eles são inseridos na sociedade, quando eles chegam às escolas, como eles serão recebidos? Como crianças pequenas serão recebidas nas escolas? Muitas vezes, esse acolhimento é o diferencial para a formação da personalidade desse ser, pensando que, desde o princípio, desde a gestação, desde a concepção dessa criança, a formação da personalidade já está
ocorrendo. Porque de onde veio essa criança? Ela foi uma criança planejada? Que família que ela vem ao mundo? Que meio social que ela vem ao mundo? E, a partir disso, a personalidade vai sendo formada até a fase adulta, na qual vocês estão, cada um com a sua própria personalidade. E como vocês chegaram nisso? Como vocês chegaram a esse momento? Houve todo um ambiente que propiciou tal formação. Vem primeiro de tudo, a mãe. A mãe sempre é a culpada. A culpada pelo bem-estar do ser humano, não a culpada do mal, né? A mãe, é aquele ser que vai fazer a diferença nessa criança. A mãe, uma figura materna, aquela primeira figura. Geralmente é a mãe, né? Dificilmente vai ser outro ser. Porque o pai é uma construção social que vem logo em seguida, né? Porque funções maternas o pai não vai conseguir oferecer. Então, o pai vai ser aquele que cuida da mãe, aquele que vai dar o suporte, que vai fazer com que a mãe cuide do bebê. E, se há falhas nesse processo, se há falhas nesse cuidado, ela já chega nesse ambiente da escola com uma falha no seu desenvolvimento emocional. E aí, se a escola continua com essa falha? Aí nós vemos muitas vezes pessoas adultas e nós costumamos taxar de sem noção. Mas por que essa pessoa sem noção? Muitas vezes, esse sem noção, essa falta de filtro, ou um distúrbio, ou alguma coisa que tem nesse ser, começou dessas falhas. Por isso, a importância de não haver falhas, porque as falhas que estão havendo, no princípio, estão gerando seres adultos com algum conflito emocional, mental, transtornos psiquiátricos, eles surgem a partir daí, a partir, muitas vezes, causas orgânicas, mas também causas ambientais. E se esse ambiente, causas orgânicas, não teremos como controlar, mas as causas ambientais? Isso sim, isso é possível. E a escola tem esse espaço de, quando recebe essa criança, ser o ambiente suficientemente bom para que essa criança seja acolhida, e se não houver esse acolhimento, aquela criança que já chega bem da família, se ela chega num ambiente onde ela não será acolhida, ela vai sentir. E se ela não é bem acolhida na família, e ela chega nesse ambiente onde ela também não será bem acolhida, como será? Como será para essa criança? Como essa criança estará no meio onde família, depois o meio social, não a acolhe? O que será dela? Muitos casos de autismo, assim, não tem explicação. O autismo não tem muita explicação. Se é orgânico, se é ambiental, não sabe se definir assim, exatamente o que causa. Mas há alguns estudos e algumas explicações que pode ser uma causa ambiental a partir dessa falha no princípio de tudo, no acolhimento. Quando falta nas suas necessidades básicas, quando falta esse suporte da família e continuando na escola, ela rompe com a realidade. E essa ruptura pode fazer com que ela desenvolva síndromes, transtornos, bloqueios, falhas no seu desenvolvimento mental, emocional. Por isso, a necessidade de, quando elas chegarem a esse meio, principalmente as menores, aquelas de meses, 1 ano, principalmente essas, onde o primeiro ano de vida é o mais importante do ser humano, é aquele ano que vai fazer a diferença na fase adulta. Vocês são, quase que, na totalidade, o primeiro ano de vida. Depois disso que vem as interferências do meio, que vão melhorando ou piorando. Mas o primeiro ano de vida ele é fundamental para que o ser humano tenha uma estrutura emocional saudável. Então, muitas vezes, a pessoa assim, é carinhosa, afetiva, tem uma autoestima elevada. Por quê? Porque ela foi bem cuidada, suas necessidades básicas foram supridas, que o bebê, quando ele nasce, ele e a mãe é um ser só. É uma relação simbiótica, onde não existe um outro ser. É só um. Mãe e bebê é um só. Então, a segunda frustração da vida. A primeira é que ele saiu do útero materno. Aí, a pior frustração da vida, que era melhor ter ficado lá. Aí, a segunda frustração é quando ele se dá conta que a mãe e ele são 2 seres distintos. Isso é terrível. Imagina, como o bebê percebe que ele e a mãe são seres diferentes. E, quando eles percebem isso, aí vem os conflitos existenciais. Vocês, na fase adulta, já passaram por muitos, e devem estar passando também, natural, normal, mas o primeiro é nesse, quando ele percebe que a mãe e ele são seres diferentes. E, por isso, ele precisa receber dessa mãe o melhor possível. Para quê? Para que ele saiba que, mesmo mamãe sendo diferente, sendo outro ser, mas, quando ele chora, ela está ali.
Quando ele sente fome, ela está ali. Quando ele tem as necessidades fisiológicas, ela está ali. Sim, quando tudo que ele precisa, ela está ali. Ela não precisa ser perfeita, porque não é a mãe assim, perfeita, mas a mãe suficientemente boa. Somente isso é o suficiente, porque mães muitíssimo boas são péssimas para a criação dos filhos. Não é para ser nem de mais, nem de menos. O suficiente nos cuidados, o suficiente na atenção, no carinho, em tudo. O suficiente para quê? Para que ele se sinta acolhido e se desenvolva no seu emocional. E se desenvolvendo emocionalmente, ele vai para vocês. E vocês têm que ser professoras, não incríveis, porém vocês são, né? Isso é ótimo, mas o suficientemente boas para que possa acolher essas crianças e dar continuidade ao desenvolvimento emocional de cada uma delas. Tem que eu sempre falo, algumas já devem saber, o fato de algumas pessoas sentirem mais frio em alguns momentos da vida. Se não está nem tão frio, ou o frio está chegando, domingo, parece uma frente fria, e vocês já estão com frio. Porque muitas vezes as pessoas sentem um frio um pouquinho maior do que as outras. Uma explicação, claro que não é comprovada assim 100%, mas uma das explicações é que quando a criança assim teve uma necessidade de acolhimento, ela não foi acolhida. Tipo, quando ela chegou na escola, ela queria nos primeiros dias de aula, claro que nos primeiros dias de aula ela chora, se não querem ficar. Porém, quando elas são acolhidas, quando elas são abraçadas, quando ela sente ali um ambiente seguro, ela segue. Mas quando não acontece isso, quando há essa falha nesse momento que ela chega nesse ambiente, ela não se sente acolhida, ela não se sente aquele calor. Desenvolve no inconsciente delas uma frieza, o ambiente é frio. Nisso, ela vai crescendo e chega momentos da vida que ela tem um pouquinho mais de frio fisiológico, porque em momentos que ela precisou de um abraço ou de um carinho, de sentir que aquele ambiente é seguro, ela não conseguiu. Isso acontece. Isso é real, que nem sempre o ambiente vai fazer com que aquela criança sinta-se segura nos seus primeiros dias na fase de adaptação. Por isso, tão importante é a fase da adaptação nas escolas, para que elas se sintam ali seguras, que mamãe volta a buscar. Eu tenho um caso que eu atendi, que a menina foi para a escola, menina de 1 ano. E a mãe chorava, o pai chorava, a menina chorava. Todos choravam, mas deixaram a menina. E, quando ela voltou, a menina olhou para ela, como se nada tivesse acontecido. Ela chorou muito, porque ela que sentiu que a menina que tinha abandonado. Porque a sensação da criança se as mães forem embora, me abandonou, e agora? Mas quem sentiu isso quando voltou foi a mãe. Falei, porque minha filha está bem. Era para minha filha estar bem. Era para minha filha estar chorando muito. Como ela não está chorando? E ela que ficou chorando, e a filha ótima. A filha chegou em casa e abraçou o gato. A filha estava com saudade do gato, não da mãe. Por que isso aconteceu? Porque o ambiente era bom. O ambiente acolheu. Ela teve o acolhimento das professoras e daquele espaço físico foi acolhedor para ela. E depois disso ela seguiu indo para a escola normalmente. Sábado e domingo ela acorda também normalmente para ir para a escola, mesmo não indo. Então o ambiente foi bom. E é isso que nós esperamos, que seja um ambiente escolar suficientemente bom para o acolhimento dessa criança, para que ela se desenvolva emocionalmente, mentalmente e se torne um adulto bom. E como oferecermos isso? Pensando em tempos difíceis, tempos assim bem complicados, tempos onde há cobranças no próprio ambiente escolar, né? Cobranças assim, tem metas, tem que o cuidado, a atenção com as crianças, as cobranças de coordenação da direção, supervisão, prefeitura e contas a pagar, o marido, os filhos e todo mundo. Tantas cobranças, tantos estresses no dia a dia. Como vocês chegarão a esse ambiente escolar e vão oferecer isso que as crianças precisam, se às vezes vocês não estão bem? Como vocês vão ser suficientemente boas se vocês não estão bem? Como isso vai acontecer? Essa é a principal questão aqui no qual nós estamos tratando, a saúde mental dos educadores, que, mediante a tantas questões educacionais de tempos de desvalorização das pessoas, assim, quando vocês falaram que foram estudar pedagogia, muitas vezes as pessoas criticaram. Por que pedagogia? Por que vocês foram fazer pedagogia? Não tinha outra coisa para fazer? Não tinha alguma coisa que desse dinheiro? Sempre algo assim que muitos passaram por questionamentos em relação a isso. Porém, vocês foram e vocês estão aí. E
além de lidar com isso, lidar com questões assim, financeiras, os conflitos pessoais de cada um, especificamente após a pandemia, e veio tantas perdas também, e conviver com perdas, conviver com os conflitos da vida. Como vocês vão estar bem no mundo doente, no mundo difícil? Aí que vem a necessidade de olhar para si, de olhar para cá, se olharem, cada uma de vocês olharem para si e ver, vocês realmente estão bem? Vocês estão saudáveis, bem, realmente, nesse momento? Bem assim, se não estou bem. Principalmente as pessoas que vão à terapia. Eu vim à terapia porque fulano recomendou, mas eu estou bem. Até começar a segunda frase. Depois vai para a segunda frase, a pessoa já se derrama. E aí elas reconhecem que elas não estavam bem. E é uma dificuldade de aceitar que não estão bem. Há um egoísmo natural dos seres humanos, onde eles precisam de ajuda, mas eles não querem receber essa ajuda. Não, eu sou autossuficiente. Eu sei o meu momento, eu sei até onde eu posso, eu sei o que eu posso fazer. Até a primeira crise de ansiedade. Aí a pessoa tem a crise de ansiedade, mas não foi nada, eu só passei mal. A pressão caiu ou subiu. Aí vem a outra crise de ansiedade, e vem mais crise de ansiedade. Aí vai piorando, vem crise de pânico. E as pessoas não querem buscar uma ajuda, não querem olhar para si. E essa dificuldade de olhar para si que tem feito as pessoas adoecerem cada vez mais. E há uma necessidade de se cuidar, porque vocês cuidam, estão o tempo todo cuidando. Vocês cuidam no período de trabalho, 8, 9 horas por dia, nas 6, cuidando de crianças. Depois vocês vão para casa, vão cuidar dos filhos, de família, da casa, de tudo mais. E de vocês, quem cuida? Quem está cuidando de vocês? E o cuidador precisa ser cuidado. Se não há esse cuidado, como vocês vão ter estrutura para estar cuidando dessas crianças? Estarem assim, responsáveis pela formação mental e emocional dessas crianças. Que um dia essas crianças vão encontrar vocês na rua. Imagina daqui 20 anos. Quem vocês esperam encontrar? Alguma delas assaltando vocês? Ou matando vocês? Porque foram para caminhos ruins? Ou vocês esperam encontrar pessoas na faculdade, pessoas de bem, pessoas construindo algo importante na sociedade? É interessante que isso depende de vocês também. Porque vocês estão responsáveis pela formação. Aí vocês vão pensar assim, mas eu não estou assim tanto assim, direcionando assim, no processo de alfabetização, letramento, tudo mais. Porque eles ainda são pequenininhos. E mais importante do que isso é a formação emocional. Se eles não estiverem emocionalmente saudáveis, eles não vão aprender. Por isso que os professores de ensino fundamental e médio têm tanta dificuldade para passar o seu conteúdo para os alunos, porque eles chegam emocionalmente quebrados. Então, antes de passar alguma coisa, precisa tratar esse emocional deles. Por isso que, muitas vezes, os professores assim, se afeiçoam tanto os alunos, os maiores do ensino fundamental e médio, porque eles veem nesses professores pais e mães no qual eles não têm em casa. Diferente de vocês, porque eles são pequenininhos, né? Então, não tem essa questão. Na questão de vocês, é mais esse suporte, essa construção emocional. No caso, como vocês auxiliarão nisso? Como vocês não falharão se vocês não estiverem emocionalmente bem? Como um cego vai conduzir o outro? Então, vocês não vão conseguir, se emocionalmente vocês não estiverem com essa estrutura saudável, minimamente saudável, senão vocês não vão alcançar. E a principal coisa é o olhar para si. E quando alguém apontar o outro, não é porque eles estão fazendo uma brincadeira. E ignorância também da pessoa que fizeram uma brincadeira com o outro. Como antigamente as pessoas tinham o hábito de chamar os outros de Gardernal. Isso é a coisa mais absurda, sim, ficar se referindo ao outro com o nome do medicamento. Por isso que hoje essa questão medicamentosa tem um preconceito muito grande. Um dia desse, teve uma menina que eu atendo, que ela bateu outra na escola, e fez até bem, porque a menina ficou falando para ela que ela tinha laudo. E ficou espalhando para todo mundo que ela tinha um laudo. Ela ficou brava e bateu na menina. Bom, né? Pelo menos ela resolveu. E qual o problema de ter um laudo? Ótimo que ela tem um laudo. Ela tem um laudo bom, ela vai se cuidar, ela está se cuidando. E a outra? A outra que sem laudo era pior do que ela, porque ela estava com um laudo, estava medicada na dela. A outra sem laudo estava enchendo o saco. Então, quem era pior? A sem laudo. Então, ela deveria ter xingado a outra de sem laudo. E essa forma preconceituosa das pessoas falarem, que muitas vezes distanciam as pessoas de buscarem uma ajuda. E é através dessa ajuda, de quando alguém aponta para vocês, estou vendo que você não está muito bem. Já pensou? E, de repente,
sim, procurar uma terapia, ver o que está te acontecendo. Se você não está conseguindo lidar com essa situação, se não está conseguindo, assim, você quer um suporte, você quer uma ajuda, assim, você está buscando fazer alguma coisa para melhorar, muitas vezes as pessoas não estão só assim, cada vez mais peso, assim, se sobrecarregando, com cobranças excessivas, vão se cobrando ao ponto de não dar conta. Há uma autocobrança que tem que dar conta de tudo, tem que dar conta do trabalho, dar conta da família, dar conta da casa, dar conta do marido, do amante, de todo mundo, e não consegue se ver que emocionalmente elas não estão saudáveis. E, às vezes, a busca pelo amante é uma tentativa de melhorar a situação. Ao invés de buscar uma terapia, eles buscam um amante. E piora a situação. Pode ver, entra no Tinder, que vocês vão ver que boa parte do povo é casado. Depois que vocês conhecerem, melhor, eles falam que não são, depois eles vão falar que são. Eu tenho um monte de gente do Tinder, tá? Um vai indicando para o outro. Mas eu não estou lá, não. Não, vai, é sério, várias pessoas. Uma vez uma menina chegou e falou que você foi indicada. Eu perguntei, quem indicou? Ela falou, não posso falar. Depois falou que era um contatinho do Tinder. Mas muitas pessoas estão buscando, em meios errados, um cuidado no qual só vai gerar mais problema. Como esse, ficar arranjando namoros, como, por exemplo, as pessoas das baladas, assim, pensando no tempo de pandemia. Antes da pandemia, as pessoas trabalhavam a semana toda, final de semana ia para balada, diversão, festa, beber, cair, drogas, narguilé e tudo mais. Isso era um processo saudável para quem estava emocionalmente doente? Não, era um mecanismo de fuga para não entrar em contato consigo. Quando a pessoa busca álcool, busca drogas, busca diversão, busca sair da consciência, é porque a pessoa não está bem conscientemente. Porque quem está bem conscientemente tem um prazer de viver a sua vida com consciência. Se há uma necessidade de sair dessa consciência, é porque não está bem. E ainda não aceita que é louca. Porque quando a pessoa é louca, ela vai sair da consciência. Mas ela faz de propósito, bebendo, drogas e tudo mais, sai do mundo real, sai da consciência, porque dessa forma, e não aceita que, se ela buscar uma ajuda, ela não vai sair de forma psicopatológica. E esses mecanismos de fuga, eles são utilizados na tentativa de reparar um dano, um prejuízo emocional. No caso, elas não vão encontrar isso. Elas não vão encontrar nos relacionamentos, elas não vão encontrar nas bebidas, nas baladas, nas diversões. Elas não vão ter um encontro com elas mesmas. E o que elas precisam é esse encontro. É o encontro com elas, que foi quando a pandemia fez. Aí, quando elas ficaram sim, presas em sua casa, aí que foi difícil suportar esse encontro com elas mesmas, porque elas não tinham nenhum refúgio. Não tinha uma balada, não tinha uma diversão, não tinha como sair, tinha que ficar ali naquele ambiente. E aquele ambiente mostrou para ela que ela é chata, que ela é ruim, que ela não presta. E ela não gostou, a pessoa não gostou dela mesma. E a dificuldade de entender que, muitas vezes, nós somos tudo isso, nós somos chatos, nós temos pensamentos inconvenientes, nós temos uma parte que não é tão boa, mas nós fugimos disso. E quando nós aceitamos quem nós somos, nós entendemos que, como seres humanos, temos falhas. Mas é a parte boa de sermos nós. E tem uma frase, né? Justo a mim, coube ser eu? Sim, justo a mim, coube ser eu. E com esse eu tenho que fazer esse eu o melhor possível para mim. Não para o outro, dando esse outro problema dele. Mas, para mim, eu tenho que ser o melhor que eu posso viver, o melhor que eu posso fazer por mim. E quem estiver junto, que aproveite desse melhor. Aproveite daquilo que eu transbordo. Mas eu não vou viver pelo outro, porque se eu for viver pelo outro, eu vou ser infeliz. Vou ser cada vez mais infeliz, vou tentar fazer cada vez mais, vou estar sempre tentando agradar e cada vez mais sugada pelo meio. Aí o meio vai consumindo, e quem é você depois? O que sobra? O que sobra de vocês depois? Vocês olham para si e vocês não conseguem reconhecer quem vocês são. Vocês são quem? Professoras? Tá, daí é uma ocupação. Vocês são mães, pais. Tá, são assim, construções familiares. Mas vocês, o que vocês gostam? Eu gosto de sair com meu filho. Tá, mas é uma coisa que você faz com o outro, mas sua. O que você gosta de fazer? O que é importante para você? Quais seus sonhos? Seus. Meu sonho é que meus filhos, qualquer coisa com eles. Não, isso é para eles e com eles. Mas seus. O que você pensa para você? O que você quer para você? O que você faz por você? Muitas vezes se perdeu. Se perdeu tanto que vocês, assim, quando os filhos vão, quando o marido, o namorado, o amante, o que for, quando eles vão, o que sobra? O desejo de morrer, de se matar. Por isso, tantas pessoas se matando. Tanta gente se matando.
Na última semana, acho que eu soube dos conhecidos, acho que uns 3. Do ciclo conhecido. Imagine tantos outros. Eu conheço tão pouca gente, e se é ser de 3, imagine tantos outros. Então, muita gente aí se matando. Por quê? Qual o sentido da vida delas? Não tem, elas são mãe, o filho foi viver, aí foi ser feliz, já não faz mais sentido. O marido foi embora, já não faz mais sentido a vida dela. Foi demitida, também já não faz mais sentido a vida dela. Então, a vida dela só era isso? Só era ser mãe, só era ser dona de casa, ser profissional? Tudo isso é importante, mas elas com elas mesmas. Quem vocês são com vocês? É a importância de vocês para com vocês. Vocês chegaram a tal idade da vida de vocês, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Vocês chegaram, vocês olham para si e vejam, eu, 40 anos, quem eu sou? Quem eu conquistei? Posso não ser tudo o que eu queria, não ter conquistado tudo o que eu queria, mas eu vou ficar me lamentando? A maioria das pessoas estão se lamentando. E esses lamentos fazem com que elas não prossigam. Esses lamentos as bloqueiam de tal forma que a depressão vem, as ansiedades vêm, elas vão se consumindo de tal forma que a vida para ali. E a possibilidade de ir dos 40 ir para os 50, para os 60, para os 70, para os 80 e seguir a vida. Eu tendo uma mulher de 70 anos, está namorando um cara de 28 anos. Está vivendo, está feliz. Ela está numa boa. Ela falou que não quer casar, que vai ficar na casa dela, que ele não peça R$1 emprestado para ela, que ela não paga a conta de forma alguma. Se ele quiser, ele tem que bancar. E ele está bancando. Então, parece que está legal. E por quê? Porque ela, sim, viu que há um sentido na vida dela. Ela tem que ser feliz. O que a família dela acha? A família dela mandou para terapia. Ela não quer fazer terapia, mas a família mandou. Ela vai, para agradar, porque ela é esperta. Olha uma coisa importante, ela é esperta. É isso que nós temos que ter, essa sabedoria de olharmos para nós e vermos o que nós conquistamos até hoje. Pode ser que nós não estejamos naquele lugar que gostaríamos, não temos aquilo que nós gostaríamos, mas quem eu sou hoje, é com isso que eu vou fazer a diferença. É com isso que eu vou ser a professora suficientemente boa, quem é mãe suficientemente boa, as amigas suficientemente boas. Não precisa ser aquela amiga incrível, como o povo fala de best, minha best. Não precisa ser minha best. Amiga suficientemente boa. Quem tem best, tudo bem, né? Mas se não tem, é a amiga suficientemente boa. Porque isso é importante. Porque nesses momentos essas tensões emocionais, nesses conflitos emocionais, o que nós podemos fazer mediante a tantas cobranças, tantas exigências da vida, tantos conflitos e essa sociedade doente, o que nós podemos fazer? Sermos cura. E como nós vamos ser cura? Sendo as melhores amigas, perceber que a outra não está muito bem, terapia, psiquiatra, remédio, não vai indicar remédio, não vai indicar o de vocês, não. Pede para ela ir no psiquiatra primeiro. Não vai dividir o que é bom para vocês, não. Só indica o psiquiatra, indica a terapia, sejam bons amigos, vão tomar um café juntos, vão fazer algum esporte, vão passear, vão criar meios saudáveis para que vocês encontrem um sentido na vida. E onde está esse sentido para a vida? Qual o sentido da minha vida? Nas atividades concretas do dia a dia, nós vamos encontrando. Muitas vezes nós buscamos uma religião, muitas vezes nós buscamos um trabalho filantrópico, às vezes buscamos alguma leitura, algum grupo de estudos, um novo curso, uma nova faculdade. Nós buscamos tantas coisas possíveis, através delas, nós encontrarmos sentido. Eu vejo, por exemplo, a mãe do Cazuza. Quando ela perdeu o Cazuza, o que ela fez? Foi chorar? Não, ela fundou um instituto para cuidar de crianças com HIV soro positivo. Teve um menino, um japonesinho, que acho que teve um sequestro, parece, que eu esqueci o nome dele, mas quando ele morreu, o pai e a mãe foram chorar. Não, eles entraram para a política para buscar leis que ajudassem assim, em situações semelhantes. Então, muitas pessoas, para lidar com seus sofrimentos, foram buscar meios no qual ainda tivesse sentido para a vida. E com isso elas encontraram. Então, não é fácil, mas nós temos que buscar atividades concretas e, através delas, nós vamos conseguindo, aos poucos, um sentido para a vida. Com aquilo que nós temos hoje. Não é com aquilo que nós sonhamos não aconteceu. Ou no dia que acontecer tal coisa. Porque se vocês estiverem esperando tal coisa acontecer para vocês serem felizes, vocês serão infelizes para a vida toda. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Se vocês estão felizes hoje, sem marido, sem dinheiro, sem nada, quando você tiver marido, tiver dinheiro, tiver namorados, amantes, vai dar na mesma. Não fará diferença nenhuma. Vocês só terão mais diversão, talvez. Mas vocês podem construir a diversão hoje. A partir do hoje de vocês, que vocês têm que fazer a diferença. E, para vocês cuidarem, vocês têm que ser
cuidados. Então, a importância de se permitir serem cuidados. Isso faz uma diferença incrível na vida do outro. E quando alguém fala para vocês que vocês precisam se cuidar, precisa de uma terapia, precisa de olhar melhor para si, não leve como ofensa, mas leve como uma amizade, como um cuidado. Ok? E eu não me apresentei, né? Estou apresentando no final, né? Meu nome é Silene, né? Obrigada. E só para concluir, eu sou formada em psicologia, em filosofia, teologia, psicanálise e pós em neuropsicopedagogia. Tá bom? E alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, só entrar em contato. Alguém mais? Então, tá tudo ok. Obrigada pela presença de vocês para um momento aqui. Foi muito bom, gostei muito. E qualquer coisa, só entrar em contato para agendar a terapia de vocês. Muito obrigado, Silene. Vocês estão bem, gente? Depois de uma palestra dessa. Eu estava lá em cima ouvindo tudo. Nossa, eu nunca corri tanto na minha vida. Parabéns, Silene. É porque você está indo muito rápido aí com essa plaquinha. Também não estou gostando, não. Vamos lá. A gente vai passar um vídeo, antes de eu chamar a próxima pessoa. Estava lá em cima só para a gente conseguir passar esse vídeo, que chegou agora. Aí a gente assiste esse vídeo rapidinho. E aí eu vou chamar, assim que o vídeo terminar, uma pessoa bastante especial para falar um pouco mais sobre esse projeto que a gente vai conhecer agora. Aumenta o som. Por que olhar para a primeira infância? Há evidências científicas nas áreas de neurociência, pedagogia, estudos sociais, políticas públicas e econômicas que comprovam que as intervenções voltadas à primeira infância trazem benefícios significativos a curto e a longo prazo para toda a sociedade. Investir na primeira infância pode garantir o aumento na renda dos países e reduzir desafios sociais históricos como a baixa escolaridade, a violência e a mortalidade infantil. Lembremos que no Brasil, 1 em cada 3 crianças tem seus direitos violados. É preciso, então, que o poder público, as iniciativas privadas e a sociedade civil sempre juntem forças em prol da primeira infância, partindo da premissa de que todo momento pode ser uma oportunidade de aprendizado para que as crianças se desenvolvam integralmente. É por isso que a United Way Brasil desenvolveu o Crescer Aprendendo, o programa de estímulo ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, por meio de ações de formação parental realizadas em parceria com empresas. A gente está com alguns problemas. E instituições públicas. A United Eu acho que a gente pode tentar passar ele depois. Ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, por meio de ações de formação parental realizadas em parceria com empresas e instituições públicas. A United Way é a maior instituição filantrópica do mundo, atuando há mais de 130 anos em 41 países, com mais de 2 milhões de voluntários e beneficiando mais de 60 milhões de vidas. Desde 2001, atuando no Brasil, a UWB nasceu com o propósito de uma atuação coordenada para transformar as perspectivas de vida das futuras gerações brasileiras. O Crescer Aprendendo utiliza uma metodologia implementada em mais de 600 iniciativas em todo o mundo. Aqui, o Crescer Aprendendo está em conexão com as políticas públicas nacionais e é implementado sob
6 eixos estratégicos: sensibilização. E é implementado sob 6 eixos estratégicos: sensibilização e capacitação de equipe escolar para a primeira infância, formação presencial das famílias, crescer aprendendo digital, e capacitação de equipe escolar para a primeira infância, formação presencial das famílias, crescer aprendendo digital, construção de espaços e contexto para aprendizagem, realização de campanha de comunicação e mobilização para a primeira infância. United Way Brasil, juntos pelas novas gerações. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas deu para passar e vocês entenderem um pouco mais sobre o trabalho da United Way. E para falar sobre parentalidade positiva e reforçar a importância da parceria entre família e escola, eu gostaria de convidar a Ednete Nogueira, psicóloga, neuropsicóloga, mestre de Ciências Humanas e doutoranda em Psicologia da Saúde. Ela é consultora de primeira infância do programa Crescer Aprendendo. Por isso que a gente estava passando esse videozinho para falar um pouco mais sobre o projeto. Vou só pegar seu microfone aqui. Aí. Como ele corre, né, gente? Essa perna aqui. Tá. Impressionante. Fico até com inveja. Bem, boa tarde. Sei que vocês já devem estar cansadas, né, de tanto ouvir boa tarde, bom dia. Eu quero dizer que eu estou encantada com o trabalho de vocês. Queria parabenizar, dizer o quanto que eu me orgulho, né, de estar aí na área da primeira infância. Como o Gabriel falou, eu sou Ednete, eu sou psicóloga de formação e sou consultora atualmente na área de primeira infância, na United Way Brasil, que é uma ONG americana, que atua no Brasil há 20 anos, e tem algumas frentes, né, e essa frente de atuação é a primeira infância. Esse vídeo ele é uma produção nossa para explicar um pouquinho de como é o nosso trabalho. E por que eu disse que eu estava encantada com o trabalho de vocês? Porque quando a gente fala de primeira infância, né, acho que a gente teve algumas pessoas aqui que falaram da importância do estímulo, da importância do afeto, do carinho. Mas como é que a gente, né, dá tudo isso para a criança, como a própria Silene trouxe há pouco, se a gente não está bem? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente exige que uma família faça isso se ela não tem condições? Eu sempre digo que a gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tiver, a gente até pode tentar passar alguma coisa, mas fica falho. Porque a criança, gente, e aí vocês sabem melhor do que eu, ela é esponja, né? A criança é esponjinha. Ela suga tudo que ela vive. Vou perguntar uma coisa para vocês. Aquele dia que você está mais cansada, aquele dia que você está mais... né, aquele dia que você levantou e falou assim, hoje eu não queria sair de casa. É aquele dia que a sua turminha dá mais trabalho, não é? Sabe por quê? Porque ela percebe que você não está bem. A criança, ela sabe. Ela chega em você e fala, tia, está tudo bem? Não se usa mais nem tia, né? É professora. Meu filho me corrigiu outro dia. Eu falei, a sua tia fez isso com vocês? Eu falei, mãe, eu não tenho tia na escola, eu tenho a pro. Aí eu falei, desculpa, a professora. Então, assim, é aquele dia que ela chega para você e pergunta para você se você está bem. A criança percebe. Então, é disso que a United Way vem tratar. Cuidar dos lugares onde a criança está. E o primeiro lugar que a gente cuida é a família. O nosso projeto, pode passar, ele tem como objetivo... Pode passar de novo? Ele tem como premissa básica que a criança feliz é a criança amada, respeitada, em um ambiente acolhedor. E aí, esse ambiente ele precisa ser cuidado.
né? Porque a gente está falando, muitas vezes, de famílias em situação de vulnerabilidade social. E se essa família está numa situação de vulnerabilidade social, às vezes ela não consegue oferecer, mesmo que ela queira. E aí, um ambiente acolhedor não é um ambiente só com recursos financeiros. Um ambiente acolhedor é também um ambiente que garante minimamente que essa criança seja acolhida nas suas emoções. Quando eu atendo uma família, às vezes a mãe me fala assim, meu filho está muito agitado, meu filho está muito ansioso. E aí eu paro e falo assim, e você? Como é que você está hoje? Aí a família fala, eu estou cansada, eu também estou ansiosa, eu também estou cansada. Né, gente, desculpa, eu estou um pouquinho ofegante, que eu estou um pouco resfriada, então vocês vão perceber que a minha voz está... Mas não é Covid, não, tá? Até testei antes de vir para cá, para ter certeza. Então, a minha voz está um pouquinho fanha. Então, assim, eu pergunto para essa mãe e falo, como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? E aí essa mãe sempre diz, eu também estou ansiosa, eu também estou agitada, eu estou cansada. E aí eu digo, então, o teu filho, muitas vezes, está reproduzindo aquilo que ele vive. Então, a gente cuida dessa mãe, a gente acolhe essa mãe, para que ela consiga, minimamente, dar o acolhimento para essa criança, para que ela consiga, né, cuidar dela e também poder cuidar dele. Então, pode passar. Então, a importância do afeto, né, nos primeiros anos de vida. A experiência desde cedo com manifestações de carinho é fundamental para o desenvolvimento infantil, impactando na personalidade e também no seu crescimento cognitivo, que são, né, mecanismos extremamente importantes para a formação do indivíduo. Né? Então, a gente estava falando aqui da saúde mental de vocês. Né? Quantas vezes a gente recebe crianças que têm seus direitos violados, e, às vezes, como criança, eu também tive o meu direito violado. Então, muitas vezes, quando você olha para aquela criança, você se identifica com a história dela, porque você também teve aquela história. Então, cuidar das crianças é, muitas vezes, também se rever como adulto, né? Se rever na sua postura. Então, às vezes, a gente conversa com essas mães e a gente vê o quanto que elas vêm de ambientes onde elas também foram, né, negligenciadas, onde elas também foram violadas, né, de certa forma. E aí elas acabam violando o direito da criança dela, porque ela não percebe que ela está numa reprodução de um ciclo, né, patológico, muitas vezes. E aí essas relações elas vão contribuir para que o desenvolvimento da criança emocional e intelectual seja, né, saudável. E aí a gente estende isso para várias pessoas, porque às vezes a gente fala assim, a mãe, né, como a Selene trouxe aqui, a mãe é a culpada, né? Será que a mãe é a culpada? Ou será que ela também é uma vítima, muitas vezes, desse sistema, né, louco aí que a gente está inserido? Então, a gente estende, né, a gente procura fazer com que essa família desenvolva uma rede de apoio, pais, né, os pais junto, a avó, o tio, os irmãos dessa criança também precisam estar bem para cuidar dela. Tá? Pode passar. E aí, por quê? Eu trouxe aqui um gráfico, né? Está bem ruim, se você puder só apagar a luz aqui um pouquinho. Aqui tem um gráfico, gente, que dentro da neuropsicologia, que é uma área, né, de formação minha, por que a gente diz que a primeira infância ela é tão importante? Já pararam para pensar? Deixa eu só abrir uma água aqui. Por que a primeira infância é tão importante? Alguém saberia dizer? Oi? Não só por isso, mas outra questão. Por que é tão importante a primeira infância? Quem aqui lembra da sua infância? Quem aqui lembra da infância? Primeira infância, lá, quando tinha 5, 6 anos de idade, quem consegue lembrar? Então, mesmo que a gente não tenha lembrança, isso marcou a vida de vocês. Se vocês receberam afeto, se vocês receberam atenção, se vocês receberam carinho, isso marcou a vida de vocês. Sabe por quê?
Porque as primeiras percepções sensoriais a gente desenvolve na infância. Os nossos sentidos se desenvolvem na infância. Então, ela falou de sinapse. O cérebro, vocês sabem quanto que o cérebro se desenvolve até os 6 anos de idade? Em porcentagem. Vamos pensar. Quanto que ele desenvolve até os 6 anos de idade? Quanto? 100? 80? 60? Bom, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. De 70% a 80%, o cérebro se desenvolve até os 6 anos de idade. Olha isso, gente. Então, as experiências que ela tem na primeira infância vão marcar consideravelmente a vida dela. Então, é muito importante que essa criança tenha vivências positivas. Eu vi o tema de vocês é o futuro, né, está na primeira infância. E as pessoas sempre colocam isso, né, que o futuro está nas crianças. Mas quem é que cuida das crianças? Os adultos, não é isso? Se a gente não cuidar dos adultos, essas crianças não serão o futuro. A gente precisa cuidar dos adultos. Então, é muito importante esse seminário. Eu queria parabenizar novamente a iniciativa de vocês, porque aqui, linguagem, percepções sensoriais, desenvolvimento, eles vão acontecer, na sua maior parte, aqui, a partir dos 3, faltando 3 meses para a criança nascer. Então, o desenvolvimento não é só quando a criança nasce, é também na vida intrauterina. Muitas coisas que acontecem na vida dessa mãe vão marcar a vida dessa criança. Então, por isso que o programa Crescer Aprendendo, pode passar, ele trabalha com a primeira infância, porque vários aspectos podem interferir no desenvolvimento dela. Pode passar. E aí, dentre os fatores que vão influenciar, tem os fatores nutricionais, ambientais, a estimulação que pode, né, ser favorecida dentro da rotina familiar. É muito comum, eu ouvi de algumas famílias, que é assim, o meu filho não come nada em casa, e ele vai para a escola e ele come. Já ouviram falar dessa história? Ou ele está com extrema dificuldade para ser desfraldado, e aí vocês vão lá e tiram a fralda dele rapidinho. Não é isso? Por quê? Porque na escola tem rotina. Na escola tem horário para tudo. Então, uma das coisas que a gente trabalha com essas famílias é justamente a importância da rotina, a importância desse ambiente que seja um ambiente de exemplo. Às vezes, as famílias falam assim, meu filho não come verdura, meu filho não come legumes. Eu falo, você come? Não como, não gosto. Como é que a criança vai comer? Por que na escola, às vezes, é mais fácil para ela, né, comer? Porque ela está vendo os amiguinhos comendo. E aí ela aprende, ela vai criando, né, esse padrão de comportamento. Porque a criança ela vai aprender por repetição. Ela repete. Né? Então, se você falar algo inadequado na frente da criança, ela vai repetir. Eu tive uma situação outro dia, eu trabalhei durante 6 anos numa creche, e aí uma das professoras estava falando mal, né, uma da outra, na sala, e a criança perto. Aí, daqui a pouco, chega a criança e falou, tia, ela falou que você é chata. Aí eu falei, está vendo? Ficou falando perto da criança, a criança repete tudo que ela vê, não é isso? Então, assim, a criança, às vezes, nos coloca em situações, por quê? Porque ela é natural, esse filtro que a gente tem, né, de guardar o segredo, muitas vezes a criança ainda não desenvolveu. Então, cuidado com aquilo que a gente fala perto da criança, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, né? Por isso que a gente trabalha com essas famílias no sentido, cuidado, cuide do seu ambiente para que a sua criança seja saudável. Pode passar. E aí, os temas que a gente trabalha no Crescer Aprendendo são esses. Alimentação saudável, saúde da criança, comportamento da criança, a importância do brincar, o papel das famílias, parceria família-escola, aqui que eu queria chegar. Né? Ficou muito claro para mim hoje, em todas as falas, que o conhecimento ele é o melhor caminho para diminuir a nossa angústia. Quando eu via
o menininho Henrique, né? E a mãe Gislane, eu fiquei bastante emocionada, né, com a história dela. Faço avaliação de crianças com TEA no consultório e vejo que a grande angústia dessas mães é como os filhos delas serão recebidos. Como é que será esse processo de inclusão? E eu achei assim que o trabalho de vocês é maravilhoso, porque vocês recebem o Henrique e vocês olham para ele. A professora dele fez uma coisa que, dentro da área da psicologia, a gente orienta a fazer, que é o pareamento. O que é o pareamento? Você identificar o que a criança gosta. E aí, ela pega o carrinho, ela traz para qualquer coisa que ela vai trabalhar com ele, ela traz o carrinho, porque o carrinho diminui a angústia dele. E aí ela usa aquele aspecto como um aspecto que diminui a angústia. Perfeito, eu queria parabenizar o seu trabalho perfeito que você fez. E é isso. Essa parceria família e escola é importantíssima, porque o trabalho de vocês só vai ser mais leve se essa família estiver junto. E aí, a chance da gente, muitas vezes, né, culpabilizar a família é grande. Só que a gente tem que ser parceiro, porque, às vezes, a família ela vem muito com aquela ideia de que você, né, é o inimigo dela, de que você não é parceiro. E aí, se você se tornar esse parceiro, você minimiza seu trabalho, você minimiza a sua angústia, porque o trabalho de vocês não é fácil, gente. Não é fácil. Eu faço formação com educadores também, a gente fala muito sobre isso, a gente precisa desse espaço de escuta, vocês precisam ter esse espaço. Né? Estou aqui me convidando, se vocês precisarem, estou à disposição para criar esse espaço de escuta. Vocês precisam. Hã? É só a gente combinar. Eu dou aula, né, no curso de pedagogia ali da Ítalo de Santo Amaro. Eu dou aula lá no curso de pedagogia e eu falo isso para os meus alunos direto. Se vocês estão aqui, é porque existe algo dentro de vocês que é diferente. É diferente. Se vocês estão aí, é porque vocês são capazes. Então, todos os dias, se olhem no espelho e digam, eu sou capaz. O que eu posso fazer por mim hoje? Né? Acho que isso vai ajudar muito. E aí, pode passar. Ó, a gente incluiu agora 2 temas, que é a violência doméstica e a questão da diversidade. Tá? Pode passar. E aí, o principal objetivo, né, do programa Crescer Aprendendo é justamente favorecer que todos os espaços que a criança estejam inseridos, né, sejam espaços saudáveis. Pode passar? E aí, eu queria deixar aqui, só como uma última reflexão, não sei se vocês já assistiram o documentário Começo da Vida. Já assistiram? Já? Eu quero deixar só o trailer dele. Assistam esse documentário. Né, se vocês tinham alguma dúvida de que a primeira infância é o período mais importante da vida, esse documentário ele vai tirar todas as dúvidas. Então, eu queria passar só o trailer para vocês, para a gente fazer o encerramento aqui. Tá? Pode passar, por favor. One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy.
which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Então, gente, eu queria encerrar esse momento justamente com essa frase. Se mudarmos o começo da história, com certeza a gente vai mudar a história toda. Então, continue investindo na primeira infância. E o programa Crescer Aprendendo tem vários materiais, podcasts, vídeos, textos, que a gente vai deixar à disposição de vocês, a gente vai passar para vocês depois. Então, se vocês tiverem interesse, também acessem o site da United Way Brasil, é unitedway.org.br. Então, acessem, vocês vão ter acesso a esse conteúdo e muito obrigada. Uau! Vocês também ficaram sem fôlego? Não, né? Vocês estão sentadas aí? Eu estava correndo. Brincadeira. Pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso evento. Não, esse A está muito xoxo, gente. Eu vou fazer com mais energia, assim, tá bom? Pessoal, infelizmente, o nosso evento está acabando. Agora melhorou. Mas, antes da gente terminar, o pessoal do CEL, né, já mais uma vez agradecer não só o CEL Vila Rubi, a Prefeitura da cidade por ter nos apoiado e cedido esse espaço para a gente fazer esse evento maravilhoso. Principalmente agradecer vocês, a presença de todo mundo, da Venha Conosco, da nossa equipe. Eu queria convidar aqui o pessoal da equipe do CEL, que vai fazer um convite especial para vocês de um evento que vai acontecer amanhã. E aí, se eles puderem compartilhar um pouco, coloquem na tela, por gentileza. Uma salva de palmas para a equipe do CEL. Boa tarde. Eu sou a Rosângela, estou aqui na gestão do CEL Vila Rubi. Eu estava com uma fala, mas mudei pela sua fala. Se vocês estão aqui, vocês são especiais. E a primeira infância da educação é tudo. É o início de tudo. É o início de estarmos aqui, de vocês estarem aí. Pense que vocês aqui são especiais. E o CEL Vila Rubi fica muito, muito feliz com a presença de cada um de vocês. O CEL é unificado, Centro Educacional Unificado. E vocês são nossos presentes. Muito obrigada. Que possamos, ter muitos e muitos encontros como esse no dia de hoje. E eu chamo aqui o meu amigo, aqui da gestão também, e vamos compartilhar algo muito especial que vai iniciar amanhã. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Felipe Zero, sou um dos coordenadores de cultura aqui do CEL Vila Rubi. Eu faço parte daquele núcleo que agenda um evento como esse aqui para vocês. E esse final de semana, em toda a cidade de São Paulo, vai acontecer a virada cultural. E não diferente, né? Aqui também vai ter algumas apresentações, né? Algumas atividades. Tanto sábado quanto domingo, né? Dia 27 e dia 28. Aí, dia 27, a partir das 10 e vai até as 9h30 da noite, né? Iniciando com a Faculdade Unisa, sobre saúde pulmonar, muitas coisas sobre respiração que vai ter aqui. Eles vão montar um stand aqui fora para poder medir pressão, medir glicemia, alguma coisa ou outra também sobre diabetes e tal. Eles vão ficar aqui das 10 até as 5 da tarde no stand deles para poder fazer isso. E
das 10 a meio-dia. A Unisa vai estar aqui na frente e aqui no back, onde tem um palquinho. Não sei se vocês viram, um palquinho preto aqui. Vai ter um aulão das 10 a meio-dia, um aulão com o Cauê, de capoeira, uma aula aberta para quem quiser vir e participar também. E das 10 às 14 horas, a Cia Artimanha, só não me recordo agora qual é a sala que ela vai estar, mas a Cia Artimanha terá uma aulão aberto também, das 10 às 14 horas. E vai ter dança de salão, gafieira com o Carlos Rezende. E assim que acabar as apresentações e a danças de salão e a gafieira, vai ter um baile de samba rock para quem curte aí, com o DJ Marquinho Lasquita, a partir das 17 horas. Vocês que moram aqui na região, ou até quem não mora também e estiver tranquilo amanhã, né, que é final de semana, aparece aí que é totalmente gratuito, tá bom, pessoal? E assim que acabar o baile de samba rock, haverá o show do Daniel Yorubá, a partir das 8h30. Para quem não conhece, é um artista muito importante aqui da nossa região, aqui da Quebrada, daqui do Iporanga. Ele é irmão do Rael, um rapper Rael, aí, para quem não conhece também, é irmão dele, irmão mais velho dele, inclusive. E amanhã, a partir das 8h30, ele virá com o seu pocket show para poder prestigiar aí. E dia 28, das 11 à 1, haverá um tema chamado Encontros, de 2 grupos de teatro, junto com um projeto chamado Elas por Elas, né, de futebol, com corpo e aprendizagem, e dança de salão também com o Carlos Rezende, e vai ser ali fora, não, aqui no palco, vai ser aqui no teatro mesmo, e à tarde, dança de salão com a Dani Assunção, com 4 estilos diferentes, né, das 15 às 17, e depois um bailão aí de sertanejo universitário das 17 às 20, tá bom? Aí é isso. Tá? Fê, muito obrigado pela dúvida, atenção. Felipe, eu tenho uma dúvida. E é nóis. Qual idade que pode vir? Criançada pode chegar Livre para todos os públicos, só chegar e participar. E para saber mais é só acessar o quê? Tem o QR Code aqui, pode acessar também o Instagram do Céu Vila Rubi, as informações também estão lá, Facebook também. Instagram é Céu Vila Rubi, né? @Céu Vila Rubi, é só entrar lá e qualquer pergunta também pode fazer por lá mesmo, ou pode vir procurar a gente na gestão, ou mandar alguma mensagem no Instagram, e é isso. Beleza? Gente, muito obrigado pela atenção. É isso aí, pessoal. Aí, ó, se você tiver alguém na sua família que tem aí aquela doença pulmonar ou alguma coisa assim que precisa, né, ter esse atendimento médico também, já aproveita, já traz amanhã, já aproveita essa consultinha rápida com o pessoal lá da Unisa, é um pessoal com trabalho de qualidade, e aí se você já tiver aí na sua família alguém com essas necessidades especiais, é só encaixar e vir aí amanhã também. Isso, a gente ia confirmar justamente isso, com médicos aqui, tá, presentes. Só para resumir tudo isso, o Céu Vila Rubi vai construir um projeto, Visita Céu Vila Rubi. Só que vocês estão aqui. Então, se vocês querem mais informações, o que a gente tem aqui no Céu, é só procurar o atendimento da gestão. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Agora sim, pessoal, estamos caminhando de fato para o final do nosso evento. Espero que os temas trazidos nessa edição possam ter gerado uma reflexão na vida de vocês e que vocês também possam adaptar todas essas práticas, todas essas coisas que a gente falou aqui no dia a dia de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Céu Vila Rubi, à Prefeitura da cidade de São Paulo e a todos vocês que vieram participar desse evento. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe que fez esse evento acontecer. Então, por favor, todas as diretoras das unidades da Venha Conosco no palco comigo.
Para completar esse timaço, né? Daí, ó, quase 2 times de futebol de salão. Falta 9, falta 9, falta 9, falta 9, falta 9, falta... Cadê a Melina, gente? Enquanto a Melina vem, eu quero chamar também o Rafael, que está aqui. Fabiano. Pode vir, Fabiano. A Malvina. Uma salva de palmas para essa equipe toda, pessoal. Agora, eu quero chamar a pessoa que ela não é menos importante, porque é ela que pagou tudo isso daqui, né? Marcos, por gentileza. Ele que aprovou o pagamento de tudo. Eu sei. Eu queria agradecer a todos vocês por esse apoio. Foram meses a gente pensando e trabalhando esse evento para que a gente pudesse não só construir um roteiro com falas importantes, mas pensar principalmente em cada pessoa, em cada detalhe desse evento. E eu organizando isso sem vocês, nada disso teria sido possível. Muito obrigado, gente. E com essa energia, eu declaro encerrado o 3º evento anual do Simpósio Venha Conosco. Obrigado, pessoal.